Esta sessão aborda os desafios da fragilidade dos Estados, particularmente na construção da paz, da resiliência e do desenvolvimento, bem como o papel da comunidade internacional na forma como aborda esses desafios e o apoio prestado dos países mais frágeis. Temos connosco, no ilustre painel, Jorge Moreira da Silva, Diretor de Cooperação para o Desenvolvimento ao CDE, organização parceira de desenvolvimento que tem tido um papel muito relevante no pensamento e orientação das respostas da comunidade internacional. Luís Amado, Presidente do Conselho Geral e de Supervisão da EDP e que também tem desempenhado altas funções no âmbito da defesa e dos negócios estrangeiros. Xanana Gusmão, personalidade eminente do G7+, que dispensa apresentações pela sua liderança na construção da paz e do Estado timorense, bem como na defesa dos interesses dos países mais frágeis. O painel é moderado pela jornalista do Público, Bárbara Reis, a quem passo a palavra. Muito obrigada. Ui. Muito obrigada. Não sei se está um pouco alto mais. Ui. Bom dia a todos. Muito obrigada por terem vindo. Eu diria que este som talvez possa ser afinado. Agradeço a todos na plateia. Agradeço em especial a Xanana Gusmão, a Jorge Moreira Silva e a Luís Amado. Para lançar o primeiro debate desta conferência, temos 3 pessoas com experiência real na procura de melhores políticas públicas para os seus países e também pessoas que calçaram diferentes sapatos ao longo da vida. Trabalharam na clandestinidade, trabalharam na oposição, trabalharam no poder, trabalharam no setor público, no setor privado e, portanto, são pessoas que sabem que é mais fácil falar do que fazer, sobretudo é mais fácil falar do que fazer bem, e fazer bem é tomar decisões a pensar no bem comum. Para esta conversa temos uma pergunta clara: como promover uma governação sustentável, inclusiva e eficaz dos recursos humanos? Há respostas diferentes, há respostas que são por bom senso, que até parecem fáceis, ou pelo menos realistas, mas há sobretudo poucos resultados e a aplicação prática das boas soluções para a gestão dos recursos naturais não abunda. O professor Paulo Collier, que vai falar a seguir ao nosso debate, diz que um Estado frágil é uma tragédia para quem lá vive e é um pesadelo para os países vizinhos e para o mundo. Já vimos repetidamente que não são as eleições que resolvem o problema dos Estados frágeis e, portanto, a nossa conversa é sobre como é que se pode quebrar este ciclo vicioso. Uma vez que o tema chapéu desta conferência inclui a palavra resiliência, eu não posso deixar de dar a palavra à Xanana Gusmão, em primeiro lugar. Se há alguém nesta sala que sabe alguma coisa sobre ser resiliente, é o Xanana Gusmão, que resistiu durante 25 anos e durante esses 25 anos o mundo acreditou que a independência de Timor era uma utopia, que não valia a pena pensar nessa ideia impossível. Felizmente havia meia dúzia de pessoas que... havia algumas exceções fora de Timor, eu tenho a sorte de conhecer alguns deles. Um deles, aliás, está aqui nesta sala. Proponho fazermos uma primeira ronda para ouvir os nossos 3 convidados sobre como é que se pode promover uma governação sustentável, inclusiva e eficaz dos recursos humanos, talvez uns 5 a 10 minutos para cada. A seguir eu tenho 2 ou 3 perguntas e depois passávamos a palavra para o público para também 2 ou 3 questões. Dou-lhe a palavra, Sr. Xanana Gusmão. Muito obrigado. Bom dia a todos. Não teria muito a dizer. Quando se fala de resiliência e fragilidade, temos que abordar primeiro a fragilidade em que termos. O G7+, engloba 20 países muito diferentes em si, nas suas características, no seu passado e no todo o processo de vir a ser independentes. Todos são independentes.
a fragilidade pode-se colocar em termos de, e sobretudo, nas instituições do Estado. Se uma instituição, se num país não existem instituições credíveis do Estado, aí imediatamente há fragilidade. E daí é que começam a vir os conflitos, a partir de questões sociais que depois começam a agravar-se. Timor-Leste, às vezes costumo dizer, temos a sorte de termos sofrido 25 anos para sermos apenas independentes em 2002. Na era da tecnologia, que nos permitiu acompanhar o mundo, ver o que está errado e o que está bom em tudo o que acontece no mundo e em todos os países do mundo. Foi daí que nós conseguimos impedir ou evitar cairmos nas masmorras da incerteza política. Abraçamos a democracia. Depois de um período longo de sofrimentos, alcançamos a independência, pensamos logo que podíamos resolver todos os problemas do mundo a partir dos nossos próprios. Entramos numa crise. E a crise abalou-nos, abalou a nossa consciência. Como é que, depois de 24 anos a morrer pela pátria, hoje matamos-nos? A partir daí que nasceu uma consciência nacional. Basta de conflitos. Basta mais de sofrimento. Basta mais de nos matarmos uns aos outros. Mas, e por isso mesmo, olhando para os nossos colegas, países do G7+, colocamos a fragilidade em dois aspectos. O básico é na sociedade intelectual, na sociedade que pode dar alguma coisa para o país, mas fica demasiado agarrado aos seus interesses, ou particulares, pessoais, ou a interesses de partidos ou de grupos. E então não se consegue sair-se da morbidez desse pensamento para um esforço global, inclusivo, para se criarem as instituições do Estado. Em Timor-Leste, nós ainda somos frágeis, como muito bem o ministro dos Negócios Estrangeiros timorense disse, mas uma instituição do Estado não deu posse ainda ao governo, etc, etc, etc. Isto, em outros países, pode criar caos. O que acontece em Timor-Leste é que todos vamos acompanhando com calma, com certa ansiedade, mas com calma. Isto significa que a sociedade timorense está preparada, já podemos dizer aí, está um bocado resiliente face a estes desafios políticos que aparecem neste processo de construção do Estado. Portanto, agora, tudo depende dos líderes dos países. Eu, quando falo de países, falo do G7+, ou do G7+, de começarem a assumir os interesses nacionais acima de tudo. Então, aí é quando falo de inclusividade ou inclusão, que a sociedade
possa sentar-se, falar e colocar o que é necessário para servir o povo e a nação agora por tantos anos. Na medida em que, nas discussões que nós temos vindo a ter, às vezes assim, no café, dizemos assim, um para o outro, porque olhamos também para o mundo, aprendemos, queremos colher o melhor e evitar as más práticas. Ora bem, dizemos assim, afinal das contas, a democracia não resolve todos os males do mundo. Afinal das contas, se é isto, porque a comunidade internacional está a olhar para nós, os países em desenvolvimento, em construção, vão e ordenam, façam isto, façam aquilo, tudo padrões internacionais. Querem que sejamos melhores que os países que têm dezenas ou quase centenas de anos de democracia. E não conseguimos, porque não veem a característica própria de cada país, de cada sociedade. É por isso que criamos o G7+, para falarmos entre nós da melhor forma de resolvermos os nossos próprios problemas. Vamos lá dizer, se líderes de grupos políticos, organizações políticas, se estão a tentar ver quem ganha, quem não ganha, aí não há construção do Estado, aí a fragilidade continua, aí já nos pode falar de resiliência. Portanto, quando se vai a um processo para reduzir a fragilidade, eliminar talvez seja difícil. Estamos num processo de ganhar esta resiliência. E a prova que eu pus é isto mesmo. Pela primeira vez, num curto período de independência, tivemos 2 eleições em 2 anos. Mas não houve problemas. Claro, durante as campanhas, todo mundo está com um ou outro. Depois das campanhas, acabou. Isto só demonstra a resiliência na sociedade. Os líderes das organizações políticas já não utilizam a sociedade para irem um ao outro, para irem, vamos lá, esmurrar, criar conflitos, criar problemas. Isto é uma demonstração de estar a entrar na resiliência. Portanto, é o que posso... Muito bem, muito obrigada. Jorge Moreira Silva, quer... Muito obrigado. Eu queria começar, bem, acho que tem um problema com o microfone, por felicitar o Clube de Lisboa e o G7 Plus por esta organização. Não é muito habitual em Portugal fazermos um debate com uma sala com tanta participação sobre fragilidade. Mas, como disse o Presidente Xanana Gusmão, o tema da fragilidade é um tema central para perceber o desenvolvimento. Nós vamos nos habituando a lidar com as consequências do problema e não dedicamos o tempo suficiente e a atenção política às verdadeiras causas do problema. E eu julgo que a fragilidade dos Estados permite perceber de uma forma holística as causas dos problemas e permite uma resposta estrutural e abrangente. Isto é, a Bárbara Reis colocou-nos a questão da gestão dos recursos naturais, mas podiam ser colocadas outras questões. Não é possível lidar com o tema da gestão dos recursos naturais em contexto de fragilidade sem olhar para a fragilidade numa perspectiva multidisciplinar, política, em termos de segurança, em termos sociais, em termos ambientais e em termos económicos. E a OCDE tem feito muito trabalho nesta área, mas também em cooperação com o G7 Plus, para trazer evidência para um debate que não pode ser meramente baseado em princípios e em algum altruísmo. Há dados que
permitem demonstrar que, se não fizermos nada, estaremos a lidar com um problema que atingirá níveis inaceitáveis. Nós teremos 80% dos pobres a viver em contextos de fragilidade até 2030. E, portanto, começou a criar-se uma correlação entre fragilidade e pobreza. Os números com que estamos a lidar hoje apontam para 1.500 milhões de cidadãos pobres a viver em contextos de fragilidade, mas esse número quase que duplicará nos próximos 10 anos. Portanto, isto para que se perceba que não estamos a falar de uma mera construção teórica ou de uma narrativa que é interessante para salões, estamos a falar de um problema que é o maior problema que se coloca nos dias de hoje, e quando falamos da crise dos refugiados, estamos a lidar apenas com uma consequência da fragilidade. E, portanto, é bom que os países mais ricos, os países desenvolvidos, comecem a olhar de uma perspectiva inclusiva, num diálogo inclusivo, para o tema da fragilidade, mas também percebam que a democracia e a paz são condições sine qua non, mas não basta paz e democracia para enfrentar os problemas da fragilidade, como disse o Presidente Xanana Gusmão. E, portanto, a democracia é fundamental, endereçarmos e enfrentarmos todas as questões ligadas ao conflito também, mas depois há uma questão fundamental, que é o desenvolvimento, a capacitação, a criação de condições para que esses países sejam resilientes, autónomos, possam criar o seu próprio modelo de desenvolvimento e a construção da felicidade que entendem ser a mais compatível com o seu território. E desse ponto de vista, a questão dos recursos naturais é uma questão central. 2/3 da pobreza está hoje concentrada em países que são ricos em termos de recursos naturais. E, portanto, estamos a lidar com uma realidade paradoxal em que quase que existe uma correlação entre riqueza de recursos e fragilidade no modelo de desenvolvimento. E não há aqui espaço para nenhum tipo de paternalismo. É necessário que todos possamos dar o nosso contributo. Por um lado, enfrentando as verdadeiras causas da fragilidade, como disse, na perspectiva multidisciplinar, e a ajuda pública ao desenvolvimento é uma das grandes construções deste mundo, uma construção que permite hoje alocar 150 mil milhões de dólares aos países em vias de desenvolvimento. Essa ajuda pública ao desenvolvimento tem de ser mais inteligente. Não estamos apenas a falar de uma questão de volume, e precisamos de muito mais ajuda pública ao desenvolvimento. Estes 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável precisam de 2,5 trilhões de dólares anuais para serem cumpridos, e nós temos atualmente apenas 150 bilhões de dólares de ajuda pública ao desenvolvimento. E, portanto, se quisermos criar condições para que todos os países, especialmente os Estados em contextos de maior fragilidade, possam crescer, desenvolver-se, criar condições de justiça e de prosperidade, precisamos de mais ajuda pública ao desenvolvimento. Precisamos de uma outra ajuda pública ao desenvolvimento que seja mais inteligente, insisto, porque temos muita ajuda pública ao desenvolvimento que é de curto prazo, que é com uma perspectiva humanitária e que é de remediação. Só 2% da ajuda pública ao desenvolvimento que é atribuída aos contextos de fragilidade está alocada à prevenção de conflitos. E, portanto, repare, 50% da ajuda pública ao desenvolvimento, praticamente 50%, vai para os contextos de fragilidade. Essa é uma boa notícia. Significa que os doadores têm uma noção do que é prioritário. Mas depois, se fizermos a segunda análise, formos à segunda derivada, chegamos à conclusão que apenas 2% dessa ajuda pública está dedicada à prevenção de conflitos e apenas 10% está dedicada à construção da paz. O que significa que os doadores têm de olhar cada vez mais para o desenvolvimento numa perspectiva de médio e de longo prazo e não tanto para aquilo que a comunicação social nos vai convocando, porque há uma crise em Moçambique, há uma crise no Mali, há uma crise que nos entra pelos olhos dentro e, portanto, depois dessas crises lá vai a ajuda humanitária. Mas aquilo que não investimos em desenvolvimento acaba por se pagar mais cedo ou mais tarde, com mais necessidade de ajuda humanitária. A segunda dimensão, para endereçar o tema da fragilidade e a gestão dos recursos naturais, é o combate aos fluxos financeiros ilícitos.
E não devemos ter aqui nenhum tipo de cerimónia para discutir este tema. Follow the money, não é? Os fluxos financeiros ilícitos existem porque existe procura. Não é apenas porque existe uma oferta, existe um trajeto e depois existe uma procura. E, portanto, eu não concordo com qualquer debate sobre fragilidade que não fale de fluxos financeiros ilícitos, mas também não concordo com qualquer debate sobre fluxos financeiros ilícitos que coloque os países em vias de desenvolvimento no foco e coloque os países desenvolvidos como se não tivessem nada a ver com esse tema. E, portanto, há aqui uma responsabilidade mútua para endereçar temas como os fluxos financeiros ilícitos ligados ao petróleo, como outro tipo de commodities. Hoje percebe-se que esses países, nomeadamente o continente africano, saem mais de fluxos financeiros ilícitos de África do que entra em África de ajuda pública ao desenvolvimento. E, portanto, é necessário que os doadores e os países em vias de desenvolvimento tenham um diálogo sobre capacitação, inclusão financeira, transparência no comércio internacional, cooperação na área da justiça, na área da segurança, para enfrentar esse que é um dos grandes focos do problema. Em terceiro lugar, e que termino aqui, é necessário tratar da transição para a nova economia de baixo carbono e das alterações climáticas. Porque reparem neste paradoxo. Estes países frágeis são países, muitos deles são ricos em recursos naturais que não vão ser os recursos do futuro. Esses recursos não são a ser suficientemente aproveitados hoje para benefício das populações. Como disse, 2/3 dos pobres estão em países que são ricos em recursos naturais. Mas o maior problema é que estes países já são hoje aqueles que mais enfrentam as consequências da mudança climática, são os mais frágeis face à crise climática e, ainda por cima, os seus recursos de hoje não serão os recursos do futuro, porque o futuro não vai estar no petróleo nem nos recursos, nem nos combustíveis fósseis, o que significa que é necessário uma cooperação para esta transição climática, por um lado apoiando esses países na capacitação, na adaptação às alterações climáticas, mas por outro lado criando mecanismos de desenvolvimento económico de outras fileiras económicas. Portanto, nós não podemos fazer isto se não cooperarmos de uma forma muito inclusiva e sem o paternalismo de quem tem a ideia de que sabe tudo e que quer determinar um determinado modelo de desenvolvimento a seguir em contextos frágeis. E eu julgo que o G7 Plus está a fazer um trabalho notável para assegurar que há uma plataforma de diálogo com os países da OCDE e com a sociedade civil, e há o IDPS, o International Development, o International Dialogue on Peace Building and State Building, que é esta plataforma que inclui países da OCDE, G7+, e sociedade civil para este diálogo inclusivo. Muito bem, muito obrigada. Luís Amado. Bom, Falta dizer. depois do que disse o Xanana e o Moreira da Silva, talvez eu pegue num tema mais geral, para não repetir o que disse, estando de acordo com o que disseram ambos, pondo alguma nota de registro sobre o tema de enquadramento da fragilidade dos Estados, tal como nós percebemos o conceito hoje, muito associado à fragilidade dos Estados em desenvolvimento, em situação de pós-conflito. Se nós olharmos para o mundo ocidental, nós podemos, de uma forma um bocadinho ambiciosa, eventualmente, ou voluntarista, identificar situações de contexto de grande fragilização dos Estados. Portanto, a questão da fragilidade do Estado hoje tem que ser percebida com uma amplitude que eventualmente há uma década atrás nós não admitíamos, e quando o Wolfensohn criou no Banco Mundial precisamente uma unidade específica para tratar com a situação de Estados frágeis decorrentes de situação pós-conflito, estávamos há uma década, 15 anos atrás, longe de perceber a dinâmica de reconfiguração do sistema mundial e das mudanças políticas impressionantes que se estão a verificar e que colocam os Estados em geral numa situação de fragilidade. Portanto, é preciso perceber o momento que estamos a viver. Nós estamos a viver um tempo de transição entre duas eras. E os conceitos políticos que marcaram a organização do mundo nos últimos 500 anos, e uma organização
fundamental foi justamente desenvolvida a partir do conceito de Estado-nação. A ordem westfaliana ainda hoje é uma referência fundamental para perceber o funcionamento do sistema internacional e a lógica das grandes potências, aliás, em competição umas com as outras, as três principais grandes potências, coloca essa ordem no centro do debate do poder mundial. Nós temos que perceber que associado a este processo está também o fim de uma era de hegemonia e de concentração do poder em que, de facto, o Ocidente, pela via da Europa e depois dos Estados Unidos, impuseram a sua lei ao mundo e dominaram a ordem mundial. Nós estamos num tempo de transição para uma outra era, e será uma era pós-ocidental, em que o Ocidente não determina o desenvolvimento do sistema mundial, será uma ordem multipolar e será uma ordem pós-westfaliana, na exata medida em que o Estado-nação, configurado na concepção de associação entre um território, uma identidade e uma fronteira, não responde aos problemas que se colocam hoje a uma agenda internacional de sobrevivência da humanidade. Há 10 anos atrás, este conceito de agenda existencial não a tínhamos na ordem e na vida mundial. Ela emergiu há muito pouco tempo. Começamos a falar, de facto, de problemas em que a questão da sobrevivência da humanidade se coloca com uma atualidade inaudita e da qual nós não suspeitávamos há uma década atrás. Ora, a vivência dessa realidade, de uma ordem pós-westfaliana, em que o conceito de Estado-nação tem que ser superado por instrumentos de ação política, de cooperação, de diálogo e de diplomacia, em que a guerra está limitada do ponto de vista da ação estratégica dos Estados na vocação de pulsão de poder que manifestam. Precisamente porque a guerra é impossível à escala global sem apocalipse. E em que as grandes potências, ao contrário do que sucedeu entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, não podem equacionar na sua competição pela hegemonia mundial, não podem equacionar a estratégia militar da mesma forma que o faziam há um século atrás. Nesse sentido, e nessa perspectiva, a única forma de resolvermos os problemas desta agenda existencial com que nos confrontamos é, de facto, a agenda da cooperação, do diálogo, da concertação político-diplomática e do multilateralismo. A Europa está numa fase de eclipse, está no cone de sombra da sua lua, mas a Europa vai ter que renascer como referência do multilateralismo mundial no final da próxima década. Porque os problemas com que a humanidade se confronta e com que o sistema internacional se confronta são de uma tal complexidade, a interdependência gerada entre as sociedades, as nações, as comunidades, é de tal forma impetuosa que não há possibilidade de voltar ao conceito restrito de imposição da ordem na fronteira, no território e de acordo com a identidade. Essa pulsão está aí. É, digamos, o estertor, na minha percepção, é o estertor dessa ordem westfaliana em que tudo girava à volta da fronteira, do território e de uma identidade. É provável que o Brexit nos dê profundas lições sobre o que se está a passar na desagregação desse sistema de poder que entre o Estado e a ordem mundial projetou 5 séculos de poder ocidental. É provável que o Brexit seja uma referência fundamental para percebermos o que aí vem. Agora, do meu ponto de vista, na próxima década, no final da próxima década, face à aceleração de fenómenos como aqueles que o Moreira da Silva referiu, nós vamos estar confrontados com dilemas que se vão colocar aos Estados, aos mais frágeis e aos Estados grandes potências. Não tenho sobre isso a menor dúvida.
as contradições entre a China, os Estados Unidos, a Rússia, a Índia que emerge, essas contradições não vão ter uma via de resolução pela guerra. Não é possível. E, portanto, a ordem multilateral vai ter que ser restabelecida, e vai ter que ser restabelecida justamente obrigando os Estados a cooperarem como forma de garantirem a sua sustentabilidade. É provável que o tenham que fazer com o reequilíbrio do que foi uma dinâmica de globalização que, em grande parte, desprezou identidades locais e formas locais de organização social, económica e política, sobretudo a partir do consenso de Washington e de uma miragem sobre o poder universal dos conceitos ocidentais, do fim da história. Toda essa ilusão está para trás de nós já. E é provável que nós tenhamos uma percepção mais clara das exigências que se colocam aos Estados e à comunidade internacional para garantir o equilíbrio necessário entre as identidades locais, um pilar fundamental da estabilidade e da sustentabilidade a todos os níveis, e as referências da globalização que serão cada vez mais impetuosas. Eu acho que ainda não temos bem a noção do que representa a passagem da dimensão na comunicação telefónica do 4G para o 5G. É absolutamente impressionante. Será provavelmente a revolução do ponto de vista da comunicação mais impressionante a que vamos assistir nos próximos 4, 5 anos. Isso significa que esta tentação isolacionista, protecionista, essa pulsão destrutora de uma ordem que à volta do Estado se desenvolveu nos últimos 5 séculos, não é compatível com a velocidade com que os indivíduos estão interligados e estão em interconexão para lá da sua fronteira, para lá da sua identidade, para lá da sua região. Portanto, a pressão da revolução tecnológica do domínio das comunicações, a interdependência gerada por essa revolução, a interconectividade entre os seres humanos, a tendência para a afirmação de um poder que os indivíduos nunca tiveram, nem nunca imaginámos que podíamos ter à escala global, não é compatível com uma concepção ortodoxa cristalizada à volta dos conceitos do Estado-nação tradicional. Nesta minha leitura, a noção de Estado frágil não é referenciada apenas ao conceito aqui criado pelo Xanana e pelos seus amigos dos Estados que saem de situações de conflito e que estão em iminente situação de ruptura e de colapso. Não. A noção de Estado, ela em si mesma, é uma noção que tenderá a ser superada pela dinâmica de transformação que o mundo está a viver. E, portanto, eu proporia para debate também esta visão mais abrangente do tema da fragilidade do Estado e não o reduzir à leitura dos Estados pobrezinhos que não são capazes de se governar e que não foram capazes de se organizar em condição de gerir os seus recursos com um conceito de identidade e de interesse nacional próprio e que se deixaram cair da anarquia e que está a gerar a confusão que está a gerar no mundo. Se nós não formos capazes de olhar para o tema de uma forma mais abrangente, nós teremos alguma dificuldade em compreender. Sei que o Paulo Collier nos vai apresentar seguramente uma comunicação em que muitos destes temas estarão centrados. Publicou recentemente uma obra notável sobre a crise do capitalismo. The Future of Capital. Porque o que nós estamos a viver é que é um período de reação a uma expansão absolutamente vertiginosa do capitalismo, dos mercados e da pressão sobre os recursos da natureza, à escala global e não apenas no mundo circunscrito dos países em crise pós-conflito. Eu agradeço, Luís Amado, e já percebi que antes que o Presidente Xanana quer fazer um bocadinho, comentário. Um bocadinho só.
Hoje estava a falar de fragilidade no processo de construção do Estado. Agora, tendo em conta o que o Sr. Jorge Moreira está ali, falou, agora, dentro deste processo de fragilidade da resiliência, a construção do Estado, este tem que estar. Tem que se definir primeiro, que vai dar, depois de obter um consenso, uma inclusividade interna no país, vai dar ao processo de construção da nação. Aí sim, tudo quanto o Sr. João Moreira hoje disse encaixa-se ali para o desenvolvimento, porque não há paz, se não há paz não há desenvolvimento, mas se não há desenvolvimento não haverá paz. Mas foi interessante ouvir do amigo Luís Amado. Nós diríamos assim, da parte do G7+, estamos a tentar acompanhar o mundo. Por isso que hoje eu disse, será a democracia não resolve todos os problemas do mundo. Muito bem, mas isso não significa que nos negamos aos princípios da democracia. Não. Ora bem, para nós, cabe este desafio ao G7+. Enquanto existe, a nível global, dos países desenvolvidos, aquilo que descreveu hoje, uma potencialidade de vir a criar-se uma crise, vamos lá dizer assim, estamos a tentar acompanhar o problema da capacidade financeira, inclusive quando se coloca na capacidade dos doadores de nos ajudar. Nós dizemos assim, o desafio que se nos coloca é assim, que não nos abstraamos, né? Abstrair-se, desse cenário global, mas compete a nós aproveitar este tempo e progredir. Não só na construção do Estado, que é muito importante, mas na construção da nação, que significa que deveremos ter um plano de desenvolvimento a apresentar. Aí é que a melhor, boa coordenação com os doadores será fantástico, e aproveitando isto mesmo. E com os recursos naturais, desde que geridos com transparência, com firmeza, não vão colocar-nos à mercê do apoio. Nós temos que ser suficientemente fortes para dizer assim, também podemos. Devagar, sim, mas também podemos, porque senão, às vezes ficamos assim, por causa desses apoios, ficamos com uma sensação de dependência, e isto não nos ajuda a crescer em termos de tomar iniciativa, em termos de fazer planos, em termos de usar bem os recursos naturais. Pegando precisamente no que acabou de dizer, na prática, Timor hoje emerge cada vez mais como uma exceção, uma das exceções no mundo, como o país que conseguiu, sendo rico em recursos naturais, não cair na armadilha, na famosa armadilha dos recursos naturais. Eu pergunto-lhe, há pouco achei muito interessante quando disse que ainda bem que esperámos 25 anos, porque não sei se quando nos tornámos independentes a revolução digital já estava em curso, penso que foi isso que... Era disso que estava a falar, da tecnologia, ouvi o Luís Amado falar da importância da tecnologia. Eu pergunto-lhe qual foi, de uma forma sucinta, o segredo, o que é que Timor fez para conseguir não cair na armadilha? Foi ter fechado o dinheiro às 7 chaves no fundo do petróleo? Foi o quê? Já não
estou muito bem certo, mas há 5 anos atrás fomos considerados pelo Economist. como o 3º país do mundo e o 1º em toda a Ásia A melhor democracia, não é? sobre a gestão dos recursos. Eu vi. Todos De nós. forma que, se tivéssemos sido independentes em 74, seríamos todos ricos e a nação pobre. Esta é a... Mas a minha pergunta é exatamente o que é que foi feito para ser assim? O que é que o Timor fez de diferente? É por isso mesmo. Conseguimos aprender. Se conseguimos aprender de países ricos, riquíssimos mesmo, não são ricos, riquíssimos, que depois, com tanta riqueza, a população lá está a viver em miséria, conseguimos adoptar o que a Noruega nos ensinou a fazer. Façam assim. E nós, porque nós podíamos rejeitar, nós podíamos não aceitar nada, isso não é connosco. Mas, pela aprendizagem que nós tivemos de tudo o que acontece no mundo, do bom e do mau, nós dissemos sim. E foi a melhor ajuda internacional que nós reconhecemos, tivemos, e foi a melhor decisão nacional que adotamos. Então o segredo de Timor foi ter seguido o conselho dos especialistas da Noruega em recursos, recursos naturais e ter fechado o dinheiro à chave, é isso? Isso, em que $1 para sair do fundo do petróleo tem que passar pela aprovação do Parlamento. Pela? Aprovação do Parlamento. Mas Autorização. Portanto, este conseguiu refrear. O governo não pode fazer nada sem apresentar ao Parlamento e justificar porque é que tirou isto, porque é que tirou aquilo. E como é que tem sido gerido o debate interno em relação ao uso do fundo? Eu sei que não é fácil. Está num país que há muito pobre, com pessoas com muita pobreza, ao mesmo tempo que sabem que o Estado tem um fundo com muitos milhares de milhões de dólares, não é? Sei que o Presidente Xanana, se não me engano, o próprio Presidente tentou abrir um bocadinho o fundo a certa altura. Abrir o fundo, ou seja, libertar mais dinheiro desse fundo do petróleo. Como é que tem sido gerido esse debate interno? Por causa disso. Primeiro, o país tem que ter um plano estratégico. Temos que fazer isto, fazer aquilo, fazer aquilo. E agora estamos no processo de construção de infraestruturas básicas. Agora, no debate no Parlamento, apresentámos a proposta ao Parlamento, há o debate e, claro, vamos lá dizer, por certa reserva de que as coisas podem ser mal gastas, há sempre uma oposição. E dizemos sim, bom, se é assim, coloquemos o fundo no altar, adoremos todos, porque não podemos mexer. E então, da nossa parte, dizemos sim, se temos o fundo é para ajudar a desenvolver o país, não para sermos ricos em termos do fundo, do petróleo, mas termos uma população pobre. E então, propusemos, e as regras só podes tirar tantos por cento, se não me engano, 3%. 3% do Trust já não me lembro como é que se diz isto. O Trust Fund, o fundo? Do fundo, cada ano. Se pedirmos mais do que 3%, temos que justificar porquê que vamos e para quê. Portanto, aí a luta também é uma luta ativa contra a corrupção, isto ajuda imenso a sermos, vamos lá dizer assim, mais cuidadosos na gestão dos fundos. E, só para acabar acha que os pesos e contrapesos, os checks and balances que foram criados no início da independência foram suficientes? Ainda o Timor votou no referendo há 20 anos, não é? Faz agora este agosto 20 anos, portanto é independente há 17 anos.
Ou acha que ainda há trabalho a fazer nos checks and balances, nos contrapesos? Na construção do Estado, a questão dos recursos humanos, quando eu falei primeiro nisto, porque ao invés de dizer recursos naturais, disse recursos humanos. Ai, perdão. Sim, Desculpa. por isso é que tive que responder primeiro a sua pergunta. A questão, em termos de sustentação do próprio Estado, o problema dos recursos humanos é muito importante. Portanto, não podemos dizer que estamos podemos dizer que estamos no bom caminho. Não podemos dizer que já fizemos tudo. Isto é uma construção do Estado, é uma passagem, é uma mudança. A mudança de mentalidades é o processo mais difícil em cada sociedade. Portanto, essa mudança de mentalidades, de se adquirir uma visão muito mais nacional, muito mais global do que assumir, vamos lá dizer, ambições pessoais ou de grupos, isto leva o seu tempo. Portanto, não podemos dizer que estamos no melhor das situações. Jorge Moreira da Silva, há pouco falou da importância de se investir com mais inteligência na prevenção. Gostava de ouvir mais sobre isso, mas também que tentasse responder à pergunta o que é que vê nos países que estão a conseguir quebrar o ciclo vicioso, como o Ruanda ou o Ghana, países que estão a dar a volta, que padrão é que vê, o que é que esses países estão a fazer que lhes está a permitir dar esse salto? Nós publicamos todos os anos, como a Bárbara Reis sabe, um relatório que são os estados de fragilidade, que segue precisamente esta lógica que o Luís Amado referia, de uma fragilidade que vai além do pós-conflito e que é mais abrangente e interdisciplinar. E percebe-se que os países que vão saindo desse contexto de fragilidade e que não o fazem de um dia para o outro, não vale a pena termos a ilusão de que há, por um lado, uma bala de prata ou, por outro, que é possível uma transição repentina. Portanto, é uma transição, como a palavra precisamente diz. Apesar de tudo, são países que conseguiram capacitar-se do ponto de vista institucional, do ponto de vista das suas instituições democráticas, mas também criaram reformas, lançaram uma agenda de reformas estruturais que permitiu, por um lado, utilizar bem os recursos próprios e os recursos que vêm dos doadores, mas principalmente atrair investimento privado. E esta dimensão do investimento privado parece-me ser aqui uma discussão fundamental. Nós não seremos capazes de cumprir todos os objetivos muito ambiciosos que temos pela frente, por parte desses países, esperando que a solução venha apenas de dinheiro público, seja dos países doadores, seja dos impostos dos cidadãos desses países em vias de desenvolvimento. E, portanto, a mobilização de recursos próprios é fundamental, a capacidade de ter mais ajuda pública ao desenvolvimento também, mas estamos a falar de um gap financeiro que é de tal forma grande que só mesmo com investimento privado. E o grande problema que hoje existe é de saber como é que os trillions que existem, porque esse dinheiro existe, vai ser alocado àqueles que mais precisam. Porque eu não tenho dúvidas nenhumas quanto à circunstância de hoje existirem recursos financeiros mais do que suficientes para cumprir a agenda do desenvolvimento sustentável, a agenda das Nações Unidas 2030. O problema é saber se esses recursos financeiros que existem, nomeadamente do setor privado, vão ser dirigidos apenas para infraestruturas em países de renda média, de rendimento médio, ou vão ser dirigidos para os países que estão a ficar para trás e que mais precisam, que ainda têm mais de 700 milhões de cidadãos em situação de pobreza extrema, mais de 800 milhões a enfrentar a fome, 1.800 milhões de pessoas sem acesso à eletricidade, 2.400 milhões sem saneamento, isto é, como é que nós garantimos que o setor privado vai priorizar esses países mais pobres? E a resposta... Se me permite, acha que os governos
o modelo de cooperação deve mudar e os governos devem financiar, subsidiar, chame-lhe o que quiser, as empresas privadas para as levar para os países, para os Estados frágeis? Não. Eu julgo que o modelo passa por, do lado dos doadores, criarem condições para, com aquilo que nós designamos por blended finance, que é a combinação de financiamento público e privado, para utilizar a ajuda pública ao desenvolvimento como alavanca para trazer investimento privado e, portanto, a ajuda pública ao desenvolvimento servir cada vez mais para fazer aquilo que designamos por o de-risking do investimento. No fundo, as várias agências nacionais de desenvolvimento, o nosso Camões, a SIDA na Suécia e por aí adiante, utilizarem os seus fundos para darem garantias de que o setor privado dos vários países, não dos seus países, porque a ideia não é utilizar a ajuda pública ao desenvolvimento para exportar tecnologias de Portugal para esses países. No fundo, criar condições para... É um pouco o modelo atual, não é? Sim, mas esse modelo é um modelo que a OCDE não aceita e que, na avaliação que fazemos dos vários países, garantimos que não existe aquilo que chamamos ajuda ligada. Uma coisa é ter setor privado, outra coisa é esperar que aquilo que damos com uma mão, com ajuda pública ao desenvolvimento, seja a contrapartida para depois esses países terem empresas da mesma nacionalidade a entrar. E isso não é, de modo algum, aceitável, porque isso cria um outro tipo de dependência. Mas setor privado é necessário, mas não é setor privado ligado a uma bandeira. É um setor privado em que a ajuda pública serve para fazer o tal de-risking do investimento e depois há uma competição natural por todos aqueles que têm recursos financeiros privados para competirem em parcerias com o setor privado local para desenvolver esses países. Mas depois é necessário o outro lado. Eu fui Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e da Energia, como sabe, e sei por experiência própria que o problema não é a falta de recursos, é ter reformas estruturais que garantam que há previsibilidade no investimento e que quem investe tem noção daquilo que deve esperar, não só nos próximos 2 ou 3 anos, mas em termos do médio e longo prazo. Quem investe em energia, por exemplo, sabe que não pode esperar investir em energia e depois as tarifas mudarem em cada 4 anos ou haver um sistema regulatório que é instável. Portanto, os países em vias de desenvolvimento, os contextos mais frágeis, se quiserem atrair investimento privado, têm de assegurar que têm um sistema regulatório que baixe o risco. Portanto, não basta ter dinheiro disponível do Norte se depois o contexto onde esse investimento tem de ser realizado é um contexto em que o risco não compensa aquilo que as empresas fazem, porque as empresas vão investir onde for mais favorável e onde existam condições de previsibilidade. E, portanto, isto é também um grande desafio para os países em vias de desenvolvimento. Mas isso, se me permite, podia ser dito agora ou há 20 anos. Ou seja, esse tem sido, no fundo, o ciclo difícil de quebrar, que é dizer que para investir tem que haver segurança nos Estados. Ora, se os Estados são frágeis, nós sabemos que não há essa previsibilidade. Mas a minha resposta é dirigida à sua primeira pergunta, que é, do lado dos países ricos, dos países doadores, é necessário mudar o ângulo da remediação para a prevenção. Porque eu acho que o que foi feito ao longo de 60 anos com a ajuda pública ao desenvolvimento foi notável, mas ao mesmo tempo não criamos condições, julgo eu, suficientes para que a agenda da prevenção fosse consagrada como a maior das prioridades e, portanto, repare, a ajuda humanitária e o acolhimento de refugiados nos países doadores hoje já representa 25% da ajuda pública ao desenvolvimento. Isto é muito, mas muito mais do que acontecia há alguns anos. Portanto, a ajuda humanitária está a crescer, a ajuda ao desenvolvimento está a descer, o que significa que a remediação a curto prazo está a crescer face ao médio e ao longo prazo. Portanto, há aqui um desafio que se coloca para todos os lados, do lado de quem investe e de quem mobiliza recursos financeiros para apoiar esses países, mas também do lado dos países em vias de desenvolvimento que têm de criar condições, através de reformas estruturais, para que a atração do investimento privado seja mais resiliente. E há aqui uma dimensão, e o Luís Amado foi Ministro da Defesa, mas também dos Negócios Estrangeiros, e sabe bem que há aqui uma dimensão importante que é a coordenação. Nós temos os 3 Ds, o D da diplomacia, o D da defesa e o D do desenvolvimento.
E esses 3Ds não operam, regra geral, de uma forma verdadeiramente coordenada, seja nas capitais, seja no terreno. E agora na OCDE aprovamos recentemente uma recomendação que é do Nexus Humanitário Desenvolvimento-Paz, precisamente para passarmos a ter uma abordagem integrada destas dimensões na programação, no planeamento e no financiamento e acabar com estes silos, e a Bárbara Reis sabe bem porque esteve no terreno, estes silos em que temos pequenas caixas e pequenos grupos, às vezes do mesmo país doador, que no terreno não interage, não dialoga, compete, e isso acontece, julgo, de uma forma muito disseminada. E, portanto, eu julgo que há também um esforço de coordenação que é fundamental. Em Timor foi feita uma... Eu sei que... Não, a palavra... eu queria falar em nome do G7+, entrou precisamente num assunto muito pertinente. Quando eu falei da construção do Estado, significa a sociedade, a população e, sobretudo, o setor privado local ou nacional. É muito importante. Sim, concordo que o setor privado dos países ricos que possam para ali, ir para lá, mas para a própria sobrevivência, a própria resiliência, a própria capacidade de desenvolver de um país frágil, vamos lá dizer assim, criar as condições para dar um apoio mais eficaz ao nascimento do setor privado. Está ali uma senhora de Singapura, esteve a orientar a UNESCAP. UNESCAP está sediado em Bangkok. UNESCAP é United Nations Commission, a Social and Economic Commission for Asia and Pacific. Convidou-me e eu estive também lá por largos meses. O que os países que não eram do G7+, o que os países estavam a pedir era dinheiro. Era dinheiro. Por favor, dê-nos dinheiro. Nada. Agora, o G7+, foi até a República Central Africana, ajudou um bocado ali também para a pacificação. Nós tivemos que ir ao Banco Mundial por 2 vezes, 2 anos seguidos, a pedir para não apenas começarem a olhar nesse apoio de instituições do Estado, etc., mas dar alguma coisa. Porque a nós aconteceu, se não me engano, foi o Banco Mundial, ou não sei se foi também o Fundo Monetário Internacional, criaram no início um banco de crédito. Um banco de crédito em Timor. É o microcrédito, não é? Sim, microcrédito. É tão importante, é tão necessário, porque isto incentiva as pessoas a motivarem a produção agrícola ainda por cima, ou para mais, e começarem a ganhar uma mentalidade de negócios. Isto também é muito importante. Muito importante que não se dê, aí também somos contra, que só se dê, não. Que se crie ali, que se estabeleça um mecanismo de microcrédito para começar a ajudar. Porque senão a democracia aparece, não há desenvolvimento, não há dinheiro que entra nas mãos das pessoas, não acreditam mais na democracia. Não acreditam mais nos líderes que estão ali a fazer todo o esforço para fazer alguma coisa. E não têm dinheiro para providenciar vamos lá dizer, a este sistema de créditos bancários pequenos. E depois, se o cliente ou se o beneficiário for bom, vier a pagar tudo, aumente-se. Isto é muito importante. Tocou mesmo num assunto muito pertinente nesses... Diga. Não, esta questão
pressupõe que se encare a política de desenvolvimento para responder aos desequilíbrios gerados, em particular na última década, pela dinâmica de expansão dos mercados à escala global e de pressão sobre os recursos, de toda a conflitualidade emergente à escala mundial, que se pensa a política de desenvolvimento de acordo com um paradigma totalmente diferente daquele que foi o que nós utilizamos durante 20 ou 30 anos de Como é que é a cooperação do eu negociei a Convenção de Cotonou. A Convenção de Cotonou que substituiu a Convenção de Lomé e percebi a forte carga ideológica que tinha esse processo negocial. E percebi a resistência enorme dos países ex-colonizados da Europa na negociação daquele contexto, uma política de imposição e de condicionalidades, que atirou muitos dos países beneficiários da ajuda para a situação de fragilidade em que ainda hoje alguns se encontram, precisamente porque não houve o respeito pelo processo de construção do Estado na sua vertente política, securitária e institucional. Sou do tempo em que uma ajuda, por exemplo, para forças de segurança ou para capacitação institucional no domínio da segurança e da defesa era rejeitada liminarmente, precisamente porque as condicionalidades iam todas orientadas para uma visão da relação de poder que subsistia no paradigma neocolonial de Lomé e de Cotonou. E essa negociação foi uma grande experiência política para mim, porque percebia-se à volta da mesa o descontentamento, a reação de rejeição de um modelo impositivo de desenvolvimento que não respeitava ritmos próprios, situações conjunturais, até em algumas situações de países em desenvolvimento. Eu creio que a Europa terá aprendido essa lição tarde e com grandes custos, porque o que se está a passar hoje na Europa, em grande parte, decorre de erros cometidos na gestão dessa política e, em particular, quando olhamos para a situação do continente africano, do norte da África à África subsaariana, nós percebemos o enorme desafio com que a Europa se confronta. A Europa foi incapaz de gerar as condições para a integração do continente africano na economia mundial, no sistema internacional, e, pelo contrário, condicionou, em grande parte, algumas das regras de desenvolvimento desse continente, que é tributário da referência fundamental como legado colonial, que é o conceito de Estado-nação. Não puseram em causa a fronteira. Em África, ninguém pôs em causa a fronteira colonial. Vou interrompê-lo e passar a palavra ao Jorge. Precisamente sobre essa questão da Europa, e já agora do populismo na Europa e do crescimento do populismo na Europa. A nossa capacidade para enfrentar o populismo na Europa e aprender também com os erros recentes passa pela aposta no desenvolvimento. E a Europa tem hoje um problema de um erro de paralaxe, que é aquele erro que cometemos quando vemos as coisas muito ao perto, que é não ter a noção do todo. Os populismos e os radicalismos crescem e, em muitos casos, associados à crise dos refugiados, sem que as pessoas tenham noção. Basta fazer a pergunta em sondagens de opinião em todos os países europeus, sem que as pessoas tenham noção que só o Uganda recebeu mais refugiados do Sudão do Sul do que todos aqueles que atravessaram o Mediterrâneo em relação à Europa, e que a crise dos refugiados está a afetar principalmente os países mais pobres, que recebem quase 90% dos refugiados. Ora, se perguntar isso nas ruas aos cidadãos, não têm noção disso. O que pensam é que a crise dos refugiados está essencialmente a afetar a União Europeia. Se perguntar isso aos políticos. E, portanto, eu acho que nós temos mesmo de investir nestes debates. E eu espero que estes debates deixem de ser debates de especialistas nestas salas e que consigamos levar este debate para a rua. Porque, na minha opinião, a melhor forma de enfrentarmos o populismo é com evidência, com dados e com um discurso
que não seja defensivo. Quer dizer, nós temos todas as condições para, através da aposta no desenvolvimento, enfrentar as causas profundas destas crises. E como disse muito bem o Luís Amado, quando há pouco descrevia o mundo em que vivemos, esta fotografia que eu apresentei dos 80% dos pobres vivendo em países em contexto de fragilidade, é uma fotografia que tem mais relevância quando se percebe as tendências que estamos a viver, da crise climática, da crise demográfica, da economia colaborativa, da Revolução Industrial 4.0 e, portanto, há aqui um conjunto de tendências pesadas que podem ser game changers, tanto num sentido como noutro, isto é, os países frágeis tanto podem dar um salto gigantesco utilizando as novas tecnologias, passando por, não tendo que passar por outras fases de desenvolvimento, como podem ficar mais para trás. E, portanto, este tema da fragilidade é um tema que não pode deixar de estar na Europa também e não ser um tema apenas que achamos que deve ser tratado nas Nações Unidas, no G7+, na Agenda de Desenvolvimento. Não, este é um tema europeu também e da política europeia e da política nacional. Mas, como diretor do OECD, eu gostei de uma coisa. Resolver as causas. Porque hoje o que se nota é apenas atender às consequências sem olhar as causas. Isto é que, da nossa parte, olhamos o Ocidente, vamos lá dizer assim, um bocado com certa inércia a olhar bem para as causas dos problemas, mas mais para resolver as consequências dos problemas. Mas é isto mesmo. Eu concordo. Estes debates assim aproximam-nos em termos de olhar, de visão e da necessidade de como forjar um futuro. Uma questão levantada pelo Paulo Collier tem a ver com o atraso que as empresas de extração de recursos naturais está em termos de transparência, de regulação, de escrutínio, quando comparada com a banca. E penso que num dos livros dele, não neste, mas no anterior, que diz que as empresas de extração estão 50 anos atrás, ou onde os bancos estavam há 50 anos, em termos de escrutínio e de regulação. E depois também há a questão do preço, do valor, que o Jorge Moreira Silva referiu logo no início, que é quanto é que valem os recursos humanos, como é que nós sabemos o valor e como é que os países que têm os recursos humanos, estou a cometer o mesmo erro, os recursos naturais, mas não têm a capacitação, a técnica, os especialistas em legislação fiscal, etc., acabam por ser enganados pelos seus bons amigos do Ocidente, que obviamente fazem... E nós vemos em países como Moçambique cada vez se facilitam mais a entrada das empresas, das grandes empresas. Pergunto se a proposta do Paulo Collier de fazer leilões para se identificar o valor das commodities, dos recursos naturais, é uma solução. Já foi pensado em Timor. Faço a pergunta aos três. Se esse é um caminho, ajudar os países frágeis a conseguirem que os seus recursos naturais tenham um preço melhor, que às vezes é de 1 para 10 ou de 1 para 20, a diferença, não é? Quando os leilões são aplicados. Há consciência de que problemas que têm uma dimensão global têm que encontrar respostas a nível da comunidade internacional e, portanto, esse sentido de fórmulas que permitam uma abordagem dos grandes problemas de uma dita agenda existencial de uma forma mais compreensiva e global é cada vez mais pertinente em 3 dimensões fundamentais. Do meu ponto de vista, tudo o que tem que ver com a área social
a correção de desequilíbrios na distribuição da riqueza, quer à escala global, quer à escala interna das comunidades. O problema das desigualdades não pode ser indissociável da dinâmica de expansão muito rápida que o capitalismo conheceu e, portanto, o problema da redistribuição da riqueza está no centro do debate crítico sobre o futuro do capitalismo, enquanto modelo económico aceite universalmente. Do ponto de vista da responsabilidade ambiental, acho que há hoje a consciência de que o impacto nas alterações climáticas, no aquecimento global, põe em causa o futuro das próximas gerações. Há gerações que estão em rebelião ativa, em particular nas sociedades ocidentais, e decorrem dessa percepção aguda de que o futuro do equilíbrio ecológico à escala global está posto em causa pelo nosso modelo de exploração dos recursos naturais. E por essa via... ou não deviam ser mais caros? É a pergunta. E por essa via, a questão da governação dos recursos é fundamental. Eu acho que há uma consciência que se vai impor à escala global, que já se está a manifestar à escala global, em relação a tudo o que tem a ver com a gestão dos recursos naturais, porque eles são escassos face à enorme pressão sobre os mesmos que decorre de integração da população da China, da Índia, da Ásia e amanhã da população africana na economia mundial e na partilha dos recursos à escala global. Portanto, sem uma correção de corrente e uma consciência que se adquire à escala global e que passa por sugestões como essa do Paul Collier e outras, é muito difícil perceber como é que nós podemos resolver alguns dos problemas que se colocam hoje à gestão dos recursos. Eu sou favorável a todas as soluções que permitam introduzir transparência e limitação da corrupção na utilização dos recursos naturais. Essa é uma forma, o leilão em si é um processo de transparência e, portanto, é uma forma que tem que ser discutida. E a pressão... Mas é a favor ou não é a favor? A pressão das leilão? sociedades. Consegue? É a favor? Eu sou a favor. Gosta da ideia? Eu sou a favor de soluções que permitam mais transparência e melhor governo dos recursos naturais e, portanto, essa é uma solução que me parece perfeitamente pertinente. Primeiro, de facto existe uma correlação, como diz o Paul Collier, entre a extração de recursos naturais e os fluxos financeiros ilícitos. Um relatório que produzimos na OCDE diz, em 2014, que 1/5 de toda a corrupção global está relacionada com a indústria extrativa e, portanto, se quisermos lidar com o tema dos fluxos financeiros ilícitos à escala global e o tema da transparência, temos de olhar para o tema da indústria extrativa. Segundo, é necessário transparência, é necessária internalização de todas as externalidades ambientais, isto é, nós temos de ter condições para, no preço dos produtos, repercutir as verdadeiras externalidades ambientais que estão relacionadas com a extração, com o transporte, etc. E, portanto, essa dimensão que hoje já existe em muitos países é importante ser consagrada à escala global. E, terceiro, é necessário transparência e o envolvimento da sociedade civil. Eu acho que o envolvimento dos cidadãos no tema da gestão dos recursos naturais é determinante. Eu lembro-me bem do impacto extraordinário que existiu na política europeia, fui deputado europeu em 99, o efeito notável que teve, julgo eu, o facto de, na área do ambiente, a avaliação de impacto ambiental, o acesso à informação, a participação dos cidadãos, ter sido um elemento decisivo para termos políticas mais ambiciosas e mais escrutináveis. Ora, julgo que esse é também um elemento estruturante para enfrentar essa questão da indústria extrativa e dos fluxos financeiros ilícitos em países em vias de desenvolvimento. Presidente Xanana, em relação ao preço dos recursos naturais e à ideia dos leilões, qual é a sua opinião? A ideia dos leilões, de leiloar, de fazer um leilão para se saber qual é o valor dos direitos de extração, não é? Às vezes somos movidos pela ânsia de fazer tudo. O que, em Timor conseguimos foi olhar para um problema, ter uma visão de quando é que se pode resolver, e, enquanto isso, estamos a formar recursos humanos. E devo dizer que
até na própria Comissão de Conciliação, na discussão com as companhias muito conhecidas, poderosas do mundo, quando apresentávamos, temos este estudo, até ficaram assim, porque, bom, não fui guerrilheiro por acaso. Então, às vezes a gente quando dá um tiro antes do tempo, já perdeu uma bala. Então é preciso aguardar as balas e atirar no momento oportuno. Então, já temos o estudo feito, eles ainda nos, vamos lá dizer, ainda duvidaram da excelência do nosso estudo. Nós temos as mesmas companhias que vocês costumam utilizar para Os vossos estudos? Para os vossos estudos, Fizemos, não? também fizemos isso. Portanto, nesta questão, depende do país. Nós estávamos preparados para tudo antes mesmo de começarmos a discutir. Desde 2008 começamos estudos em tudo. Para o pipeline, para isto, para aquilo, tudo feito dentro de um segredo do Estado. Segredo do Estado. Portanto, eu penso que é isso que nós depois vamos alertar uns aos outros no G7+, porque por causa da necessidade do dinheiro, alguns países estão tendentes a dizer assim, venham. Isto é o problema. Este é o problema. Venham. E depois de anos, quando começam a perceber o sistema, dizem assim, que grande erro que fizemos. Portanto, da nossa parte, nós não vemos uma necessidade absoluta nisso. Temos estudos em tudo, com companhias qualificadas que, vamos dizer assim, dizem que as coisas estão. E vamos começar com... Muito bem, muito obrigada. Temos tempo para 2 ou 3 perguntas, se elas existirem. Há ali uma já. Ali no meio, 5ª fila, talvez, por favor. E 2 aqui à frente, e 3. Ui! Então peço que sejam muito breves e diretas as perguntas. Obrigada. Está? Muito bom dia. Eu queria desde já cumprimentar o painel. O meu nome é Maria João Carapeta, sou investigadora e doutoranda da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Este painel para mim foi extraordinário porque as notas que tirei para a investigação que estou a fazer vieram mesmo no ponto. A minha primeira pergunta vai para o engenheiro Luís Amado, porque a questão de repensar até a própria geopolítica internacional já foi discutida antes. Friedman, nos anos 70, falava precisamente dessa mudança de paradigma para um direito internacional público exclusivo da soberania para passar a ser um direito de cooperação. E é isso que estamos neste momento a assistir. A minha pergunta para si vem relativamente àquilo que dizia sobre Cotonou. Após Cotonou, dirigido para os países ACP, a União mudou a abordagem que tinha com a África. E daí veio a estratégia conjunta África-União Europeia, construída a partir de 2000. E eu gostaria de saber qual é a sua opinião relativamente a esta nova estratégia. Os pontos de situação da estratégia dizem-nos que as coisas não estão a correr bem. Ok, muito obrigada. 2 perguntas aqui à frente. Quem é que era? Eram 2, exatamente, estes 2 senhores. Este senhor na 3ª fila. Pode levantar o braço, por favor? Can you lift your arm? Yes. Aqui. Ai, está-me a desobedecer. Desculpa, é que foi a primeira pessoa a pôr o braço no ar. Obrigada, desculpa lá. E depois atrás, aquele senhor atrás. Obrigada. Yeah, good morning, Excellency, ladies and gentlemen. First of all, I would like to congratulate and thank you very much to panelists, eminent person, Gusmao and Luis and George from the OECD. My questions to you, how to ensure the resource fragility within a nation state and across the region. That's the first question.
My second question is could it be the platform like this be upscale in order to increase the North-South cooperation and the South-South cooperation, in particular the G7 plus OECD, EU, and ASEAN, to make use of the dynamic digital globalization? Thank you. very much. The gentleman just behind, yes. Thank you. And then there was one question in the back. Is that duas? Okay. Thank you, Your Excellencies. I'm Abraham B. Mitchell from Liberia, and I just attended the G7 Access to Justice Conference in the Netherlands, and been privileged to come here to Lisbon and to participate in this program. And I want to thank the erudite scholars for your exposés on this very complex topic on state fragility and how we can move from that to stability and independence. Incidentally, I come from a post-conflict country, Liberia, and we are grappling with exactly all of the issues that are being addressed. The fundamental problem here is, how do you translate principles, theories, and doctrines into practical realities in addressing such critical issues as how you manage your natural resources in order to avoid conflict and not to relapse after coming from conflict? Thank you. Thank you. Thank you. And uma mais só lá atrás, já aquele senhor que está ali. Ai meu Deus, eu acho que não vai ser possível. Já está? Bom dia, chamo-me Carlos Ramos, da Guiné-Bissau. Eu queria aqui fazer um pedido ao Dr. Solano Guzmão e para dizer também, para reforçar a ideia de que, de facto, o engenheiro Jorge, portanto, Moreira tem plena razão. É que já certamente tem que sair da zona do conforto para ir para o terreno. É necessário e é que com urgência, e espero que a próxima conferência se de fato realiza na Guiné-Bissau. Muito bem. E O que eu quero pedir ao Solano Guzmão é que o país está na beira do precipício. É urgente, se de fato pudermos acolher o pedido nosso, que estamos cá, de sair de Portugal diretamente para Bissau. Nós estamos à beira do precipício. A democracia está fragilizada, Dr. Solano Guzmão. Por amor de Deus, sai daqui, organiza com o CPLP, juntamente com o experiente diplomata que está lá, José Amado, para ir para Bissau com caráter de urgência, porque não é possível ganhar a eleição e não é eleito, e não é possível impulsar um primeiro-ministro e não impulsar o governo. É com caráter de urgência que eu estou a lhe fazer pedido. Em nome do povo da Guiné, se puder sair daqui nessa semana com caráter de urgência para Bissau. muito obrigado. Obrigado. Minúscula pergunta. Não está. Já está. O meu nome é Francisco Mantero, eu sou o presidente da Africa Network da Business Europe, que é a confederação patronal da Europa, e sou também membro do Grupo de Políticas de Desenvolvimento do BIAC da OCDE. E tenho duas perguntas ou duas questões. A primeira refere-se ao investimento privado nos Estados frágeis, quer o investimento nacional, quer o investimento estrangeiro. Como já foi dito, o problema não é a falta de recursos, que são, aliás, essenciais para conseguir preencher o gap que existe para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas. O problema é saber como esse investimento poderá ser dirigido para os Estados frágeis. É isso que está neste momento a ser discutido com especial ênfase nas negociações em curso para a nova convenção entre a África e os ACPs, mais largo,
e a União Europeia. E gostava, evidentemente, de ouvir as vossas propostas relativamente a este ponto essencial. Muito bem. O E a que segunda fazer? pergunta? Segunda Estamos questão- mesmo em cima. Segunda questão tem que ver com a educação. Nós sabemos, quem anda no desenvolvimento internacional, que a educação, desde a educação primária até à universitária, é um fator chave para não só construir e consolidar a paz, mas para permitir também o investimento, sobretudo o investimento nacional, porque a educação tem que ver com o empreendedorismo. Também gostava de ouvir as vossas propostas Muito bem. nesta matéria. Muito obrigado. Obrigadíssima. Obrigada. Quem quer começar? Ui, não vamos conseguir. É que senão corta uma cabeça. Eu peço desculpa. Luís Amado, quer começar? Está com a... Posso começar em relação à questão concreta que me foi colocada. Nós regozijamos com o facto de ter interrompido o paradigma de Cotonou e ter aberto, apesar de tudo, um novo paradigma na relação com o continente africano, uma relação de parceria entre duas organizações de integração regional, a União Europeia e a União Africana. Essa parceria teve bastantes vicissitudes do ponto de vista político e institucional, mas do meu ponto de vista é o paradigma que pode ainda servir de referência para uma ação de emergência absolutamente necessária em relação ao continente africano. Nós, em 2007, na presidência portuguesa, defendemos uma espécie de plano Marshall para a África subsaariana em particular e para o norte da África, face à pressão que se sentia relativamente ao desequilíbrio que as sociedades africanas viviam. Essa pressão vai ser cada vez maior e vai ser sobretudo sobre a Europa. E, portanto, a União Europeia creio que está no momento em que a sua opinião pública já tomou consciência de tratar o tema do desenvolvimento em África e da integração da economia africana no sistema mundial de uma forma muito mais organizada politicamente e muito mais ambiciosa. É nesse quadro de mudança de paradigma político que eu penso que nós vamos atuar. Há trilhões de dólares sem rentabilidade possível no setor privado. A geração de riqueza, a acumulação de riqueza, a acumulação de capital nas últimas 3 décadas foi absolutamente impressionante. Não há possibilidade de rentabilizar esse capital acumulado em condições de remuneração como aquelas que nós tivemos há uma década atrás. E, portanto, vai haver condições, estão a ser criadas as condições para mobilizar recursos de outra forma, para reequilibrar o sistema internacional na base do reequilíbrio da distribuição da riqueza e da otimização dos recursos naturais em cada região. Esse esforço tem que ser feito em conjunto, tem que ser desenvolvido numa perspectiva multilateral e, por isso, respondendo à questão, creio que do nosso amigo de Singapura, sem dúvida é necessário que a cooperação entre as organizações de desenvolvimento regionais seja mais efetiva e, sem dúvida, que a integração dos recursos do setor privado no processo de desenvolvimento é fundamental. Há possibilidade de o fazer. É preciso rever os sistemas de garantia e de seguro, sem dúvida, mas há a possibilidade de encontrar novos mecanismos de financiamento do investimento privado nas economias em desenvolvimento. E o momento de emergência face à pressão da agenda que eu chamo a agenda existencial, que é percebida nas sociedades ocidentais de uma forma, aliás, muito aguda, em particular para os mais jovens, vai criar as condições para que a próxima década seja a década onde nós vamos ter os maiores desafios para a Europa, mas também desafios para a escala global, à escala da humanidade, mas onde vamos encontrar, estou certo, as soluções necessárias para responder a esses problemas, sob pena de vivermos numa ordem de anarquia mundial que seria absolutamente destrutiva. Estou a ser talvez um pouco otimista, mas é a única forma de pensar o futuro é com alguma luz de otimismo, sob pena de nós ficarmos ainda mais passivos no debate interno e sem ação. Muito bem. Maria da Silva. Pegando
nesta linha otimista e ligando à questão que foi colocada sobre o setor privado, eu acho de facto que se há mérito nesta mudança de paradigma de uma ajuda norte-sul para uma agenda de desenvolvimento sustentável 2030, é deixar de ver as coisas numa perspectiva de um fluxo unidirecional e perceber que nós só conseguiremos atingir um determinado nível de desenvolvimento todos se assumirmos este desafio de uma forma interdependente. E, portanto, eu julgo que existem condições para que estes países que hoje têm ficado para trás usem estes 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como o algoritmo que permite atrair investimento privado e resolver muitos problemas de resiliência que enfrentam ou de fragilidade que enfrentam há muito tempo. E o tema do setor privado aqui parece-me essencial, e respondendo à pergunta do Francisco Mantero. Aquilo que não se mede, não se consegue gerir e não se consegue incentivar. E hoje nós ainda não temos dados para medir todos os fluxos financeiros, designadamente do setor privado. Hoje temos bons dados para a ajuda pública ao desenvolvimento, produzimos essas estatísticas todos os anos, mas hoje o mundo já não é norte-sul, há cooperação sul-sul, há cooperação triangular e há depois este investimento privado que é hoje cada vez maior e que se estima que atinjam cerca de 152 mil milhões de dólares nos últimos 5 anos de blended finance. Mas isso são estimativas e, portanto, a primeira coisa é criar condições para uma métrica global que vá além da APD, estamos a trabalhar nisso, que é um jargão terrível, que é TOTSD, Total Official Support for Sustainable Development, é uma forma de medir todos os fluxos financeiros que vão além da ajuda pública ao desenvolvimento. Segundo, é necessário criar mecanismos de regulação à escala global para estes novos mecanismos de financiamento inovadores, como o Blended Finance, o investimento de impacto social, o investimento climático. Há hoje um naipe de opções inovadoras na área de financiamento que precisam de algum tipo de regulação. No fundo, o mercado de financiamento do desenvolvimento é um mercado em que há oferta e há procura, mas não há ainda uma boa regulação. E julgo, se há um trabalho para o multilateralismo, é equipar este mercado do financiamento ao desenvolvimento, que já não é apenas público, dos mecanismos decisivos para esta regulação. E depois é necessário alinhar cada vez mais o financiamento ao desenvolvimento, nomeadamente o privado, das verdadeiras necessidades dos países em vias de desenvolvimento. E há números que são, de facto, paradigmáticos do desacerto. 80% dos pobres, como disse há pouco, viverão em países em contexto de fragilidade, mas apenas 10% do investimento privado estrangeiro vai para esses contextos de fragilidade. O blended finance, esta combinação pública e privada, está a crescer, mas apenas 7% vai para os países menos desenvolvidos. E, portanto, se nós nos limitarmos a esperar que o setor privado decida por si e os governos acharem que não tenham, e as organizações internacionais, que não têm nenhum papel na regulação, vamos ter mais do mesmo numa escala maior. Mas há aqui uma última questão que eu queria sublinhar, que tem a ver com a educação e tem a ver com o tema das mulheres, que não foi ainda falado. Todos os nossos estudos mostram que é muito difícil falar neste tema sem utilizar o jargão anglo-saxónico, mas que o empoderamento das mulheres, a igualdade de género, um reconhecimento crescente do papel das raparigas e das mulheres nos países em vias de desenvolvimento é o elemento mais decisivo para o desenvolvimento desses países. E, portanto, eu julgo que não há nenhuma agenda de fragilidade que não tenha de passar decisivamente pela educação, e o seu erro involuntário de recursos humanos, de recursos naturais, acaba por ser simbólico, porque, de facto, se calhar é necessário olhar mais para os recursos humanos e menos para os recursos naturais, para o desenvolvimento destes países, e, desse ponto de vista, a educação é o elemento decisivo. O Sérgio Vieira de Melo, em Timor, dizia sempre: eu nunca na história da humanidade vi uma guerra ser iniciada por uma mulher. Lembra-se? Eu já li. Diga? Eu já li isso. Mas, já leu? mas Não, o Sérgio Vieira de Melo mas- disse muitas vezes à sua frente. Tem Muito muitas bem, perguntas para si. vou responder só 2 perguntas. Uma da Libéria. Hello, Liberia. Hello.
realmente isto cabe a nós, cada país do G7+. Por isso nós teremos nos 2 dias seguintes discussões honestas, francas, de irmãos para irmãos, nesse espírito de solidariedade e fraternidade entre nós. Sim, há ideias teóricas sobre fragilidade e como é que nós vamos aplicar isso a situações concretas de cada país. Aí temos que fazer a análise. Não são outros. Temos que ser nós próprios. Nós próprios no sentido de que, a compreender toda a lista dos países do G7, vamos ver que no Iêmen o conflito é diferente. No Afeganistão o conflito é diferente. No Sudão do Sul o conflito é diferente. Cada país, e somos nós os responsáveis, né, para estas mudanças. Não são outros que nos vão dizer, não, vocês têm isto, vocês têm aquilo. Nós tivemos um conflito. Depois da guerra, os ioneses foram-se embora, ficamos independentes e nasceu vamos lá dizer assim, um desafio entre os do leste e os do oeste. Porque os do leste, os guerrilheiros do leste, se preservaram mais em número e armas do que os do oeste, que se renderam. No fim de tudo, o leste pensou que eles eram os heróis, os outros eram os... E houve militares e polícias. Entramos mesmo em crise. Queimaram casas, morreram forças, morreram polícias. E dissemos assim, não, acaba agora. E conseguimos acabar. Fomos à causa dos problemas. Vamos dizer, já para sermos sinceros, temos que ser honestos para connosco mesmo. Sudão do Sul. Fui lá de propósito para alertar. Não comecem, por favor. Nós somos um país pequenito e levamos 2 anos para resolver o nosso conflito. Vós sois um país enorme. Vão levar anos e anos. Mas para isso, o vosso povo vai sofrer muito. Isto, hoje, é o presidente e o ex-vice-presidente. Este é o problema dos dois. É um problema de 2 pessoas, de 2 líderes da resistência contra o Sudão, da guerra contra o Sudão do Norte. Cada situação concreta vai dar-nos as causas dos problemas. São os 2 que competiam. São os 2 que não queriam ceder. E quem sofreu? Milhões. Então, é isto que nós vamos. No Iêmen, Houthis. Já é diferente. No Afeganistão, Talibã. Já é diferente. Portanto, há o problema político, há o problema de ambições pessoais, há o problema de seitas. Fui à República Central Africana. Eles não gostaram. Quando cheguei lá também disse, porque eles disseram que não era verdade, que era entre cristãos e muçulmanos. A guerra entre cristãos e muçulmanos. Eles disseram, não, muito bem, mas acabemos já com isto e vocês mesmos, vamos lá, juntem-se e falemos.
Portanto, é diferente. As particularidades próprias, as características próprias de um povo, de uma população, ou seitas, ou raça, ou religião, ou ambições pessoais. Isto é que tem que ser bem, vamos lá dizer, definido para que resolvamos a causa dos problemas, não as consequências. Quando resolvemos as consequências, estamos só a pedir às Nações Unidas e o UNHCR, venham dar de comer, venham. Ou estão com ébola, ou estão com malária, estão com dengue. Isto é para responder às consequências dos problemas que nós criamos. Portanto, eu não sei se respondi, mas isto é que nós vamos fazer, este exercício é que nós vamos fazer nos 2 dias que virão. É Camboja, não é de Singapura. Da Camboja, sim. Quando fala de recursos naturais, isto não significa só petróleo, gás, mas também pode ser minerais, ouro, tudo aquilo que estiver debaixo da terra e que possa dar dinheiro, não é? Hoje, quando estavam a falar de mudanças climáticas, eu estava aqui dentro, horrorizado, aqui dentro, e tive que conter. Porque a Austrália... E nós não produzimos o mínimo para as alterações climáticas. A Austrália vendia trilhões de dólares de carvão à China. A China provocou uma enorme mudança, como é que se diz? Produção de... Central? Não, poluição na China e na Austrália também. E nós sofremos. Nós somos os... nesse sentido em que às vezes quando se fala de ir explorar... se não, nós vamos buscar dinheiro ali, vamos atender a todas as, vamos lá dizer, todas as regras possíveis para evitar poluições, para evitar o meio ambiente ou degradar o meio ambiente, mas temos que produzir, não é? Ora bem, a pergunta foi como é que se gera isto a nível do país e na região? A nível do país, como hoje, e que os panelistas também, os meus colegas já disseram, transparência, uma lei forte anticorrupção, um controle bom de todo o sistema, isto pode-se gerir os recursos naturais com... A nível da região, aí já não entra muito neste quadro, mas para isso é preciso um maior. A Camboja é da ASEAN. Nós estamos indo no processo de sermos admitidos membro da ASEAN também. Maior discussão, maior cooperação, maior coordenação e podemos ver como nós gerimos os recursos naturais a nível da região. Muito bem. Porque... Estão a pedir para acabar. Para acabar. Só uma última one minute only. Já perdi. Agora 1 minuto já passou também. Quer responder à Guiné? Não. Quer responder à Guiné-Bissau? Era isso que... Este é o... porque para se produzir petróleo ou gás, segundo as normas internacionais de boa prática nesse setor, primeiro tem que se ver viabilidade técnica, depois viabilidade financeira e depois viabilidade económica. Porque senão produzimos o gás e ninguém vai comprar, né? Portanto, isto tudo é a ginástica que se deve fazer antes de começarmos a aprovar um plano para isso. Mas
na região, na ASEAN, se houvesse uma maior cooperação. Nisto poderíamos. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todos.